Imagina você estar numa agência bancária e todos os funcionários, o segurança do banco, o presidente do banco, os diretores começam a gritar e sair correndo da agência e você fica ali na fila e todos os outros correntistas, um olhando para a cara do outro sem entender o que está acontecendo. Claro que eu fiz uma analogia aqui, mas é mais ou menos isso que está acontecendo no mercado. Então os bancos eles estão se preparando para algum tipo de evento catastrófico, mas não por algum anúncio público, algum fechamento, alguma quebradeira, mas sim pelas suas próprias ações para evitar que isso aconteça e de forma silenciosa. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Renaud Adorno e eu estudo macroeconomia há anos e eu venho disseminando conhecimento sobre o assunto, repassando para você tudo que eu venho aprendendo aqui no meu podcast. Você pode me encontrar tanto no YouTube como também no Spotify, basta você me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então, bancos no mundo inteiro, eles estão focando cada vez mais em reduzir ao máximo os potenciais riscos dos seus portfólios, né? Então, eles estão fazendo cada vez mais o processo de represamento de liquidez. Eles precisam de cash, eles precisam se manter vivos. Tudo isso é voltado para que eles possam evitar consequências de calotes, né? Os seus balanços estão muito limitados, eles estão apertados e você tem cada vez menos oportunidades de você fazer empréstimos para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, né? E fazer esse dinheiro circular na economia. E é claro que isso acaba criando um problema muito sério, porque se você considera um risco alto de um empréstimo, um risco de calote, né, um risco operacional que você não está mais disposto a fazer para pessoas como você e eu, ou seja, participantes da economia real, isso é muito mais complicado do que a gente imagina, porque essa seria a função principal dos bancos e essa ação ela vem acontecendo dentro dos países, mas também, obviamente, no mercado euro-dólar. Eu falo sempre sobre esse mercado, né? O tema principal do meu podcast, que são os dólares depositados fora dos Estados Unidos e são empréstimos entre países, né? Entre entidades privadas de vários outros países fora dos Estados Unidos. E todos eles estão tendo exatamente o mesmo comportamento. Nós estamos tendo falta de dólares, nós estamos tendo balanços cada vez mais apertados e a minha percepção de o que a gente chama de counterparty risk, que é o risco de terceiros, um risco de que se eu emprestar esse dinheiro para você vai me dar um calote, então eu não vou te emprestar, ou eu vou criar critérios cada vez mais rígidos para poder emprestar e vai ter muito mais negativa do que a aprovação de contratos de crédito, e isso acaba tirando todo o óleo do motor dessa engrenagem da economia mundial e acaba quebrando a espinha dorsal do que é o crescimento da economia mesmo, da economia real. Você criar novas empresas que precisam pagar os seus funcionários, que você precisa fazer investimentos, comprar maquinários. Então, esses créditos acabam sendo altamente prejudicados. E o sistema euro-dólar, eu já falei em vários capítulos do podcast, foi ele que principalmente ali depois dos anos 60, 70, permitiram todo o processo que a gente chama hoje de globalização. Todos os produtos que você tem hoje, que vêm de outros países, eles vieram graças a isso, graças à expansão de crédito do mercado euro-dólar. Então você quebrar essa espinha dorsal é realmente muito complicado e ela cria indícios cada vez maiores de recessão. E a gente viu que nunca mais a economia foi a mesma depois de 2008, quando você tinha alta alavancagem antes e você confiava um no outro, né? Hoje é totalmente o contrário, você precisa do colateral, você precisa da segurança para que você possa fazer um empréstimo. E aí os bancos acabam fazendo isso entre eles mesmos. E o que ele prefere? Um colateral como um bond americano ou ele prefere um maquinário de uma empresa que precisa arriscar e fazer as coisas acontecerem no mercado real? Então, ele acaba represando cada vez mais. Então, os bancos acabam olhando cada vez mais internamente, né, focando em proteção, focando em operações de hedge do que realmente fazendo o que eles vieram fazer. Então isso acaba sendo uma ironia, porque o banco, ao invés de ele ser um facilitador, ele ser um catalisador da economia, ele se transforma num investidor qualquer, num participante, numa pessoa como eu e você. Então ele está fazendo as suas próprias decisões de investimento e acaba se protegendo para fazer com que ele possa sobreviver. Então isso acaba travando tudo, né?
né? Acaba tirando toda a lubrificação do mercado e é isso que vai criando ali todas as rupturas que a gente está vendo. Está tendo uma escassez de dólares que não está fluindo para as empresas que precisam, para os governos que precisam, e fica essa briga. E quem está no epicentro de tudo isso são justamente os bonds, porque quando você não tem liquidez, você precisa vender os seus bonds, queimar o colateral. Quando você precisa de proteção, você pega esses dólares e volta a comprar os mesmos bonds. Então é aquele yin e yang, é isso que eu vou sempre repetindo, né, para poder passar isso para você, de que os bonds é como se fosse o irmão, né, do dólar. Um não consegue viver sem o outro, é sempre uma troca. Então, se você quer poupar e você quer criar uma reserva para o futuro, você poupa em bonds. E quando você precisa de liquidez para efetuar suas operações e fazer reinvestimentos, mudar a modalidade do seu investimento, trocar de curto prazo para longo prazo, trocar de um instrumento para o outro, aí você sai do bond e você volta para o dólar. Então é sempre essa troca. É por isso que nós estamos vendo movimentos tão bruscos num movimento que não deveria, num mercado que não deveria ter um movimento tão forte assim, que é justamente o mercado de bonds. Então os bancos fazendo essas operações de hedge, cada vez mais, eles vêm comprando títulos da dívida pública americana numa velocidade muito grande. E eles estão fazendo isso com um apetite muito grande. Semanas atrás você viu leilões que não tiveram tão bons resultados assim lá para setembro, e todo mundo achou que os títulos, que os bonds eram uma batata quente, que estava todo mundo querendo soltar, que ninguém queria mais, então ficava bastante complicado. Agora essa narrativa quebrou de vez, porque os primary dealers, aqueles bancos principais que trabalham diretamente com o Fed, eles são bancos que estão comprando adoidado bonds como de 52 semanas, que é considerado de curto prazo, para manter a sua liquidez ali rendendo, para se preparar. E também, da mesma forma, comprando a cauda longa da curva, com os títulos de 20 anos, de 10 anos, principalmente os de longo prazo, com a perspectiva de que eu preciso garantir e travar esses juros mais altos agora, do que esperar e lá na frente outra pessoa ter comprado e os juros caírem muito mais no momento que eu precisar de rendimento. Então essa é a estratégia do momento para que os bancos possam ir se protegendo. Então eu travo os de longo prazo para eu poder já garantir a minha poupança para o futuro, porque eu estou prevendo que alguma coisa ruim vai acontecer e esses juros vão cair ainda mais, mas eu também estou cobrindo a parte curta da curva, porque eu vou precisar de cash para minhas despesas imediatas. Então tá todo mundo comprando, você percebe ali uma queda drástica, né? A gente vê ali títulos, nossa, foi muito brusco para o mercado de bonds. Se você olhar ali, o de 20 anos caiu 2,5%, o de 10 anos caiu mais de 3%, né? Agora está quase 4,2% ao ano. O de 5 anos também caiu mais de 3%, de 2 anos caiu 3%. Então você vê uma queda brusca. Até o de 30 anos caiu 2,38%. Isso significa, lembrando, né, os bonds, eles são inversamente proporcionais. Quando eu falo queda, eu falo na queda dos juros. Significa que as pessoas estão comprando muito. O preço dele está subindo, mas os juros estão caindo. Então, quanto mais você tem uma força compradora forte em relação a esses bonds, mais os juros acabam caindo. Mas você percebe como eu não falei do Fed em nenhum momento aqui? Isso, tudo que está acontecendo é uma resposta do mercado. Então o mercado ele age primeiro, e quando o Fed vê essa movimentação que pode criar ali os primeiros sinais de recessão, é aí que o Fed vai querer começar a agir e falar assim, não, eu vou baixar os juros para estimular a economia. Então a gente vê que o pensamento é totalmente contrário à narrativa. O Fed ele reage, não é ele que cria a política monetária. E você vê que isso não acontece somente nos Estados Unidos, né? Os bancos europeus estão fazendo coisas muito parecidas, estão segurando cash, estão tomando medidas preventivas para evitar fuga de capital e a queda nos empréstimos. E é claro que também o fluxo entre os Estados Unidos e a Europa também caiu bastante entre bancos, entre empréstimos, né, interbancários para empresas de investimento, em maquinário, etc., na economia real. Então vai travando
afetando em praticamente todos os continentes. Só que no caso da Europa, esse movimento já está muito mais adiantado, porque na economia real europeia você já ouve muito mais sinais de descontentamento da população. Você vê que a Alemanha está extremamente decepcionada com a sua performance econômica, né, diante de várias decisões tomadas, obviamente. Mas isso não é só lá, isso é em vários países europeus. Você percebe toda uma tendência de queda constante, mas isso na economia real. Os Estados Unidos ainda não sentiram isso dessa forma tão clara como já está acontecendo na Europa, né? A inflação na Europa caiu muito mais rápido do que nos Estados Unidos. E isso vai fazendo... É como se fosse assim, eu sou você amanhã. Então é muito interessante olhar para o que está acontecendo na Europa agora para poder ver como que isso vai se desenvolvendo nos Estados Unidos. Mas essa movimentação dos bonds, essa movimentação de hedge, essa movimentação de você deixar os empréstimos cada vez mais difíceis de serem feitos, que na verdade era para ser uma atividade que gera lucros para os bancos. O banco, ele ama emprestar, só que o problema é que ele só pode fazer isso criando mais dinheiro na economia, criando mais circulação de moeda na economia, se ele tiver uma confiança alta de que ele vai receber de volta o principal, mais os juros. Mas quando essa confiança acaba, é aí que trava todo o sistema. Eu não vou emprestar para você, porque senão eu vou ficar com o meu balanço descoberto. Se eu fizer isso, eu quebro imediatamente, porque as margens dos bancos estão cada vez mais finas. O banco nada mais é do que uma arbitragem entre juros de curto prazo e de longo prazo. E você tem que manter esse fluxo indo. Então eu pego emprestado no curto prazo e empresto no longo prazo a juros maiores. Essa é basicamente a forma que o banco ganha dinheiro. Mas se você acha que isso vai quebrar e você cria um descompasso e você fica descoberto porque você não recebe o seu pagamento, é aí que o banco quebra rapidamente. Então os bancos estão com muito medo disso, eles querem garantir sua sobrevivência, que já era uma tendência desde 2008, mas agora está ficando cada vez mais apertado. Então é bom a gente acompanhar toda essa ação de hedge, né, de mitigação de risco, que é realmente um sinal que a gente precisa acompanhar com atenção, porque isso vai ter consequências no mercado real. E pessoas que vão estar aí ao seu lado, que não entendem nada de macroeconomia, que acham que isso não afeta a sua vida, vai começar a falar que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E é aí que você vai ver que a coisa está avançando numa velocidade talvez, infelizmente, maior do que a gente imagina.